Eu volto com a Leila já já, que eu sei que ela tem perguntas, mas a Eliana vai explicar para a gente agora quais são as formas de praticar essa devoção. Como é que no meu dia a dia eu vou assim, praticando a devoção a Jesus misericordioso. É muito bom falar sobre isso, porque como o terço ele é muito divulgado, difundido, as pessoas pensam que a devoção é o terço, como se o terço fosse o centro da devoção. E existem 5 formas de nós praticarmos a devoção. A veneração à imagem, né, de Jesus misericordioso. Quem acompanhou a festa da misericórdia viu que a gente faz questão de ter a bênção solene, porque é um pedido de Jesus. Ele pede que essa imagem seja no dia da festa seja benzida solenemente, né, no dia da festa da misericórdia, no primeiro domingo, no domingo da misericórdia. Então é a veneração, uma forma, a veneração da imagem, e por isso a gente colocar o quadro, a estampa de Jesus misericordioso num lugar especial na nossa casa, não é? Num lugar, inclusive, de oração, onde a gente veja Jesus e seja convidado a rezar. Não é? Eliana, alguém que está vendo agora o programa diz, não tenho a imagem de Jesus misericordioso, onde é que eu consigo? Olha, hoje em dia é muito fácil. Lá na comunidade o Padre Antônio tem, aqui na Canção Nova a gente tem, os padres marianos também tem lá no Santuário da Divina Misericórdia em O pessoal Curitiba. da Paraíba está dizendo que lá na Paraíba também tem. Graças a Deus você vai encontrar facilmente. Hoje, Quer dizer, digamos assim, na livraria católica mais próxima de você, tem Jesus misericordioso. Pode ter certeza. Se não tiver, reclama do gerente. É bonito, porque hoje a gente vê Jesus assim, em tantos lugares, estabelecimentos comerciais, né? Que bonito. Então, ok, essa é a primeira forma, não é? A veneração. Depois nós temos a Festa da Misericórdia, que nós acabamos de celebrar, a Festa da Misericórdia, como Jesus pediu, celebrada solenemente no primeiro domingo, após o domingo da Páscoa. Temos o Terço da Divina Misericórdia, né? Jesus, por que no terço a gente não pode falar isso, não pode fazer tal coisa, não faz mais aquilo? Porque a gente reza o terço do jeitinho que Jesus nos ensinou a rezar, né? Então, gente, o fato é que Eliana Sá, a primeira vez que ela esteve lá na Polônia, ela recebeu um puxão de orelha de uma irmã brasileira que mora lá na Polônia, irmã Regina, inclusive. Solange. Irmã Solange, desculpa. Irmã Solange, ela não esqueceu o nome. Celina, vem cá que eu preciso explicar uma coisa. Porque se rezava na Canção Nova e por causa de muitas pessoas acompanharem, colocando intenções entre uma dezena e outra, não é isso? Aí a irmã Solange lhe chamou, dizendo, Eliana, tem que rezar como Jesus ensinou, não foi mesmo? Foi. E foi tão interessante que no dia que a gente mudou, o primeiro memorando que chegou na minha mão, ficou tão bom assim, porque a gente reza o texto, se concentra mais, né? Que as pessoas ficavam um pouco perdidas. Então a gente põe as intenções antes, né? Reza o texto, se ainda dá tempo, porque é muito rapidinho, são 27 minutos que a gente tem no ar, né? E aí depois a gente traz o testemunho quando dá tempo. Então o texto da Divina Misericórdia, para quem ligou a televisão a partir desse bloco, né, veio a pergunta, é às 15 horas? Não, pode ser rezado em qualquer hora. Jesus não estipulou um horário para a gente rezar, né? A outra forma de praticar a devoção à Divina Misericórdia é a hora da misericórdia. Então, eu vou até ler como está aqui no diário, explicadinho, Ricardo. Essa hora da misericórdia, a prece deve ser dirigida a Jesus Cristo, deve ser feita às 3 horas da tarde, deve recorrer aos valores e méritos da paixão do Senhor. Nessa hora, prometeu o Senhor, conseguirás tudo para ti e para os outros. Nessa hora, realizou-se a graça para todo mundo. A misericórdia venceu a justiça. Isso significa que eu tenho que ficar 1 hora rezando? Não, é a hora, às 15 horas. É a partir das 15 horas. Momento. Isso, é aquele momento. É chamada a hora da misericórdia. Agora, é claro que aqueles que podem, como Jesus pede a via sacra, né? Que Santa Faustina reze a via sacra, mas ele também diz, se não puderes,
se quer ir à capela, recolhe-te em oração onde estiveres. Que muitas pessoas nesse horário estão no ambiente de trabalho, né? Tem gente que coloca o despertador às 15 horas, né? Para lembrar a hora da misericórdia. E depois, por último, a divulgação do culto, da devoção à Divina Misericórdia. Ser apóstolo da Divina Misericórdia, a devoção. Ok, muito bem. Eu tomei nota aqui, não sei se você anotou. Veneração à imagem, a festa da misericórdia, o terço da misericórdia, a hora da misericórdia e a divulgação, a devoção a Jesus misericordioso. Muito bem. Padre Antônio Aguiar, a pergunta que não quer calar, até rimou agora. Por que a devoção a Jesus misericordioso é dita por Jesus mesmo a última tábua de salvação para a humanidade? Em primeiro lugar, porque o próprio Jesus misericordioso faz questão de dizer isso. No número 429 do Diário de Santa Faustina, ele diz a Santa Faustina: prepararás o mundo para a minha última vinda. No próprio número 998 do mesmo diário, ele diz: estou dando à humanidade a última tábua da salvação, isto é, o refúgio da minha misericórdia. Nossa Senhora, quando aparece a Santa Faustina, como já vimos, ela tinha também essa experiência com Nossa Senhora, diz: eu dei o Salvador ao mundo, e quanto a ti deves falar ao mundo da sua grande misericórdia, preparando-o para a sua segunda vinda, quando virá não como Salvador misericordioso, mas como justo juiz. Portanto, o próprio Jesus diz, em segundo lugar, porque nós vemos que a humanidade caminha inexoravelmente para o fim. Os tempos, eles vão se tornando cada vez mais difíceis. Nós, como cristãos, vamos percebendo a própria história, vendo os sinais dos tempos. Nós vamos percebendo a perseguição aos cristãos, nós vamos percebendo que tudo aquilo que sempre foi considerado valor hoje ser colocado em dúvida, inclusive ser completamente desprezado pela própria sociedade. Nós vamos percebendo, por exemplo, campanhas como essas de querer se retirar dos lugares públicos a presença de Jesus Cristo, do crucifixo, de outras imagens, de tudo aquilo que possa fazer lembrar a presença de Deus no meio do mundo. Enfim, são tantas realidades que nos faz lembrar, que nos dizem claramente que nós estamos caminhando para o fim dos tempos. Portanto, só nos resta de fato abraçar esta causa, divulgar a misericórdia o máximo que pudermos e nos prepararmos, porque não vai melhorar, não, pelo contrário, a situação tende a tornar-se cada vez mais grave, para que nós tenhamos esta atenção, acolhamos a misericórdia de Deus enquanto é tempo, porque depois não adianta chorar. Ok, padre, quando a igreja fala sobre finais dos tempos, ela está falando sobre o final do mundo? A igreja, ela está falando, quando ela fala sobre os finais dos tempos, ela diz sobre a segunda vinda de Jesus. A liturgia nos fala disso, nós sempre rezamos, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, enquanto esperamos vossa vinda gloriosa. Enfim, toda a vinda do cristão é nessa expectativa do encontro definitivo com o Senhor que vem. E nós vamos ao encontro de Cristo, quer sempre de duas maneiras, quer ou a gente vai, ou ele virá em glória, e de alguma forma nós nos encontraremos com ele. Obrigado, padre. Seguimos em frente. A Leila tem pergunta para Eliana Sá. Daqui a pouquinho é o sorteio, viu? Quem sabe você que participou com a gente via e-mail vai ganhar o livro que apresenta uma série de novenas e o CD Orações a Jesus Misericordioso com Eliana Sá. Adriana de Fortaleza. É a cidade mais linda do planeta. E ela pergunta o seguinte: Eliana, de tudo que você já leu, o que mais chama a sua atenção até hoje sobre a Divina Misericórdia? É difícil a gente, assim, porque na verdade o diário, até o Ricardo falou, né, que o meu tá velhinho, mas esse foi um dos primeiros, né? Antes desse eu tive um outro, e tem um mais novo lá em casa, não essa última edição aí, mas já tem um lá em casa. E na verdade eu me alimento muito com o diário, e eu gosto de todas
Para mim, todas as passagens elas são importantes. No entanto, de tudo o que eu li, o que mais, assim, quando eu ouvi foi impactante, foi justamente Jesus falando da centelha que preparará a vinda derradeira dele, de João Paulo II. Porque quando eu li aquilo, eu entrei nessa história, porque é o Papa... É o seu Papa, né? É o Papa da nossa geração. Da minha geração. E quando eu li, eu lembro, eu me arrepiei inteira, eu falei, nossa, mas que impressionante Que número isso no estado do diário? 1732 do Diário de Santa Faustina. Então, essa foi a mais impactante, aquela que... e foi interessante que depois eu esqueci o número, né? E aí eu deixava o padre doidinho, né? Eu ligava para o padre Antônio, aonde que está no diário? Porque o diário ele é grande, né? São muitas páginas, então assim, são quase 500 páginas, então imagina, aí o padre Antônio me socorria 1732. Então essa... Amo a Polônia de maneira especial. Olha, Jesus quem falou, hein? Puxa vida. Amo a Polônia de maneira especial. E se ela for obediente à minha vontade, eu a elevarei em poder e santidade. Dela sairá a centelha que preparará o mundo para a minha vinda derradeira. Essa centelha é o beato João Paulo II. Ele era Papa. Agora, continua Papa, não é? Mas é beato. Isso significa que a vinda de Jesus está mais próxima, então, não é? A beatificação de João Paulo II é um grande sinal. É um grande sinal. Precisa ser acolhido, né, por cada um de nós como um grande sinal. Enfim, isso foi o mais impactante para você. Foi. E para o padre Antônio? Agora fiquei curioso, vou pegar a pergunta da Adriana e fazer para o padre. E para o senhor, padre, o que mais lhe impactou logo assim de início, assim como aconteceu com a Eliana, quando o senhor começou a fazer a sua experiência com Jesus misericordioso através do Diário de Santa Faustina? Foi a maneira como Jesus acolhe os pecadores. De maneira particular, uma frase marcou-me profundamente. Quando Jesus disse que nenhum pecador tenha medo de se aproximar de mim, ainda que os seus pecados sejam como escarlate. Eu me senti acolhido. Eu me encontrei que colega na misericórdia de Deus, e aí foi o que me marcou, é o que me consola, porque eu me lembro que quando eu pecava, eu sentia vergonha de até olhar para o Santíssimo Sacramento. Sentia vergonha de rezar enquanto não me confessasse. Qual o número, padre? Essa passagem, ela se encontra em vários momentos do Diário de Santa Faustina. Que coisa boa, melhor ainda. Né? Por exemplo, o número 699, que fala da festa da misericórdia, vai falar muito dessa passagem. Ele vai dizer aqui exatamente que nenhuma alma tenha medo de se aproximar de mim, ainda que seus pecados sejam como escarlate. E em outras passagens, em outros lugares, o Senhor vai falar de maneira muito forte sobre isto. E como eu sentia vergonha... Ele fala sobre... Desculpa, padre, mas eu lembro que eu também li uma vez uma passagem em que ele fala que quanto maior o pecador, mais direito ele tem a divina Exatamente. misericórdia. Essa foi a que mais eu gostei. Veja, no número 1059 ele diz que é uma fraca pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim, pois mesmo que os seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, ainda assim seriam submersos no abismo da minha misericórdia. Foi nesse encontro que eu fiz, o encontro com a misericórdia de Deus. 1059. Eu me senti acolhido, eu me encontrei, perdi o medo completo de Deus, e aí, de fato, eu me encontrei com a misericórdia. Que toda alma glorifique a minha bondade. Desejo a confiança das minhas criaturas. Exorta as almas a uma grande confiança na minha inconcebível misericórdia. Que a alma fraca, pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim, pois mesmo que os seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, ainda assim seriam submersos no abismo da minha misericórdia. Olha, é espetacular. Graças a Deus. Obrigado, Santa Faustina. Obrigado, Jesus misericordioso. Fale, minha querida. Eu queria aproveitar e convidar para que você se programe
De 2 a 4 de setembro, nós estaremos aqui no terceiro retiro, né? Terceiro encontro da Divina Misericórdia. Padre Antônio Aguiar, Padre Ednilson, lá do Santuário da Divina Misericórdia em Curitiba, Ricardo Sá, eu, todos os missionários que estiverem aqui neste final de semana. Então, de 2 a 4 de setembro, por quê? Porque na festa a gente vive a festa propriamente dita, né? A gente tem momento de adoração, é um dia de muita oração, né? A Santa Missa, a gente tem o Terço da Misericórdia, tem um momento especial de veneração da imagem de Jesus misericordioso. Porém, nesses encontros, a gente tem aprofundado, tem tido a oportunidade de aprofundar a devoção à Divina Misericórdia. Então, estão todos convocados de 2 a 4 de setembro aqui na Canção Nova. Ok, 2 a 4 de setembro, tome nota. Leila, é com você agora, ainda dá tempo de fazer uma pergunta para o Padre Antônio Aguiar. Antes de fazer a pergunta para o padre, nossos irmãos de Aracaju, a Andresa e o Eduardo estão avisando que nos dias 13 a 15 de maio o padre vai estar em Aracaju. Olha que Num beleza. evento. Não é No isso, acampamento padre? da Divina Misericórdia, lá na Canção Nova. Isso. Ué, é próximo, nesse final de semana ou no outro? Exatamente. Coisa boa. Parabéns, hein, pessoal de Aracaju, pegando carona aqui no programa para divulgar. Muito bem, isso mesmo. Um abração para você, Andresa, para o Eduardo, para toda a nossa equipe. Que bom. Os dias de 13 a 15 de maio, Padre Antônio Aguiar, portanto, em Aracaju. Parabéns. Isso. Então, a pessoa é dos Estados Unidos, de Louisiana, pediu para não se identificar, mas ele tem uma dúvida. Gostaria de saber como é possível se rezar o texto da misericórdia se oferecendo o corpo e o sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Como posso fazer isso se não sou padre? Só um padre pode oferecer o sacrifício do corpo de Jesus. Isso é possível? Em primeiro lugar, a oração do terço da misericórdia não é a celebração da Eucaristia. De fato, na celebração da Eucaristia, o sacerdote, ele celebra o sacramento. O corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo é Jesus sacramentado. Mas essa fórmula de oração foi ensinada pelo próprio Jesus misericordioso, a Santa Faustina, e aprovada pela Igreja na pessoa do Papa João Paulo II, que aprovou os escritos de Santa Faustina e, portanto, tornou acessível os méritos da paixão de Cristo a todos nós. Então, todos nós podemos rezar esta oração do terço da misericórdia para que os méritos da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo estejam ao alcance de todos. Afinal, não existe oração que agrade mais ao Pai que o sacrifício que o seu Filho realizou por nós na cruz. Então, a oração do terço da misericórdia não substitui, jamais substituirá a celebração da Eucaristia, mas complementa a celebração da Eucaristia, porque é uma excelente forma, inclusive, de eu me colocar em adoração diante do Santíssimo Sacramento. Obrigado, Padre. Leila, para Eliana agora. Vamos lá. Vamos lá. Eu me chamo Betânia, sou de Sobradinho, Distrito Federal. Sou dona de casa e todos os dias acompanho o texto da misericórdia na rádio Canção Nova. E quero saber se tem algum problema rezar fazendo os afazeres domésticos, como toda dona de casa, às vezes eu não tenho tempo de parar, e estou rezando fazendo os afazeres domésticos. Posso? Curiosidade, você sabia quantos quilômetros, em média, uma dona de casa caminha nos seus trabalhos diários, nas 24 horas do dia? Sabe, Leila? Não. Ela caminha 16 quilômetros. É verdade, uma dona de casa que passa o dia ali, cuidando da casa, desde a hora que levanta até a hora que deita, caminha, o padre está rindo. Mas são 16 quilômetros por dia. E aí, Eliana? Betânia, pode rezar, não é? Não só pode, como deve rezar. Então, como a gente reza às 15 horas, é um horário de trabalho, a gente está no horário, no nosso país, no horário comercial.
E muitas pessoas fazem como você, muitas pessoas acompanham pela internet, né? Então coloca ali o fone de ouvido e rezam o terço e continuam o seu trabalho. E como dona de casa também, né? É a oração ao ritmo da vida, né? Não dá para dar aquela parada e rezar. Agora é claro que também eu gosto muito de rezar o terço da Divina Misericórdia diante do quadro, né? De Jesus Misericordioso. Quando você puder e tiver essa oportunidade de ter aquele momento que você vai rezar o terço sem estar trabalhando, isso também é muito bom. Mas nada impede que, enquanto se trabalha, se reze o terço da Divina Misericórdia. Para o Padre Antônio, Simone Rocha Cordeiro, e ela pergunta o seguinte: Padre, eu gostaria muito de organizar a Festa da Misericórdia na minha cidade, na minha paróquia. Como faço para chegar ao meu padre e convencê-lo a fazer a Festa da Misericórdia? Em primeiro lugar, você deve rezar. Em segundo lugar, você deve procurá-lo e mostrar a ele que a festa da Divina Misericórdia é uma festa aprovada pelo Santo Padre